Oi, pessoal, eu sou a Melissa, do PIBID, da Física. Estou aqui junto com o Lucas para a gente falar sobre movimento, movimentos do nosso dia a dia. Então, eu vou começar deixando uma pergunta para vocês pensarem na resposta. Se eu tenho dois objetos, um de massa maior e outro de massa menor, por exemplo, uma pedra, uma pedra grande e uma menor. Se eu soltar as duas de uma mesma altura, qual vai cair primeiro? Essa ideia de queda dos corpos, ela foi se aperfeiçoando ao longo da história. Então, vamos ver como que ela era vista lá na época do Aristóteles, né? Então, o Aristóteles tinha o modelo dele de queda dos corpos, de movimento dos corpos. E ele era baseado naquela ideia de matéria ser constituída de 4 elementos. Esses 4 elementos seriam a terra, a água, o ar e o fogo. E eles, cada um deles teria um lugar natural. Então, quando retirados desse lugar, a tendência é que esses corpos buscavam ocupar novamente o seu lugar natural. Então, por exemplo, objetos que eram constituídos de terra e de água, elementos mais pesados, a tendência é que eles caíssem, né? O lugar natural deles seria embaixo, então eles se moviam para baixo. E objetos como o fogo e o ar, a tendência é que eles subissem, né? O lugar natural deles seria em cima. Tá? Então fazia esse movimento de subida. E aí, o que vocês acham, né? Segundo Aristóteles, qual seria o lugar natural dessa pedra da foto? E por quê? O que vocês me dizem? Então, assim, essa pedra a gente pode imaginar, da ideia de Aristóteles, que ela é constituída de um elemento terra. Então, a tendência é ela cair, né? O lugar natural dela seria para baixo. E aí eu volto lá naquela pergunta que eu fiz inicialmente. Para Aristóteles, se duas pedras de massas diferentes são abandonadas de uma mesma altura, a pedra mais pesada vai cair primeiro, porque ela possui maior quantidade de elemento terra. Mas será que isso é verdade? O Lucas vai responder para vocês. Oi, pessoal, eu sou o Lucas e eu tô aqui para responder umas perguntas para vocês. Primeiro, Galileu Galilei e a queda dos corpos. Galileu dizia que corpos caem em tempos iguais, independente da massa, desde que esteja no vácuo, ou seja, não haja uma resistência no meio. Mas assim, será que isso é verdade? Não sei. Eu gravei um vídeo no TikTok, que está disponibilizado no Drive. Eu faço um pequeno experimento sobre queda livre e é muito útil, porque agora eu vou falar para vocês que sim, isso é verdade. Ah, mas eu já soltei uma pena e um caderno ao mesmo tempo e eles caíram em tempos diferentes. Sim, de fato isso acontece. Porque existe uma certa resistência do ar, que pode ser medida também. Só que em queda livre, se eles estiverem no vácuo, eles chegam sim ao mesmo tempo porque eles estão propostos à mesma aceleração. E que aceleração é essa? Aceleração gravitacional, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então, vou passar o slide aqui para vocês. Aqui é um experimento que a BBC fez, que é muito interessante. Vou colocar aqui para vocês assistirem. Bem rápido, tá, pessoal? Ele tem 1 minuto, quase, um pouco menos. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem. O som não é muito importante, então eu vou só tirar o som mesmo. Bom, pessoal, eu interrompi o vídeo para falar que aconteceu exatamente o que eu falei. Soltaram uma bola e penas para ver o que chegava no chão mais rápido, em menor tempo. E, obviamente, a bola chegou antes. Ah, mas por quê? Porque o ar
tem uma resistência, como eu já havia falado. Então, pela pena ter menos massa, ela, o ar conseguiu segurar ela melhor, entendeu? Explicando bem por cima, assim, para vocês. Agora no vácuo. Pronto, pessoal. E fica uma questão aqui, né? No final, que é qual a explicação para esse fenômeno? A explicação é essa que eu falei para vocês. No vácuo, como eles estão propostos à mesma aceleração, nada mais justo que eles chegarem ao mesmo tempo, certo? E, cara, chega a ser bizarro você ver um vídeo assim, porque você não está nada acostumado com esse tipo de coisa. No dia a dia, a gente sempre teve a informação que quanto mais leve for o objeto, ou menos aerodinâmico, digamos assim, mais devagar ele chega ao chão. Nos desenhos, tem bastante isso, né? O pessoal, aquele do Coyote do Papaléguas. O Coyote já tentou jogar a bigorna no Papaléguas várias vezes. E a bigorna caía no chão com uma velocidade, tipo, imensa, tipo, e soltou, cai. E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Mas a gente sempre teve essa informação. Bom, pessoal, agora eu vou deixar vocês com a Melissa de novo. Oi, gente, estou aqui de novo. Agora para falar um pouco sobre movimento e repouso. Então, vou mostrar essa animação aqui e vamos pensar na ideia de movimento, do que é movimento e o que é repouso. Observem só. Eu tenho aqui o trem, né? E uma pessoa do lado de fora observando, uma pessoa do lado de dentro jogando uma bola, certo? Vamos pensar? O trem está em movimento ou repouso? A pessoa dentro do vagão, ela está em repouso ou movimento? E o observador de fora está em repouso ou movimento? Tenho certeza que muitas pessoas vão me dizer: ah, o rapaz lá de fora está em repouso, o trem está em movimento. Mas será que é isso mesmo? O que vai definir, né? O que vai depender essa resposta? Ela vai depender do referencial. E vocês sabem o que é referencial? Então, o referencial na cinemática, ele é o corpo em relação ao qual se identifica se o objeto está em movimento ou repouso. Então, essa noção de movimento ou repouso sempre vai ter que estar relacionada a um outro corpo, que seria o referencial. Ou seja, voltando lá no vídeo do trem, se eu te perguntar, o trem está em repouso ou movimento, está faltando uma informação aí, que é o referencial. Entende? Então, se o referencial é o rapazinho que está do lado de fora, o trem ele está em movimento. Mas, por exemplo, se eu pego o rapazinho de dentro como referencial e pergunto, o observador do lado de fora do trem está em movimento ou repouso? Vocês vão me dizer que ele está em repouso, mas não. Para o rapaz que está dentro do trem, o moço que está do lado de fora, ele está em movimento, porque a imagem que ele vê passando é o rapaz. Tudo bem? Então é difícil de entender esses conceitos, né? Então é importante que vocês façam os questionários, tentem responder o que essas atividades que nós vamos passar, porque com isso vocês vão desenvolvendo essa ideia, tá? E é muito importante vocês saberem diferenciar isso. Então, sempre, movimento e repouso depende de qual referencial que eu estou adotando. Vamos lá, agora ver um outro conceito que a gente pode tirar desse vídeo. Percebe que o rapaz do lado de fora, quando o vídeo termina, faz um desenho de uma parábola, né? E por que faz essa parábola? Ele está observando o movimento da bolinha dentro do trem. Como a bolinha está em movimento
em referência a ele, segundo ele, né? Usando ele como referencial, o rapaz do lado de fora. Como a bolinha ela está em movimento para ele, ela faz esse movimento de parábola porque ela está andando para frente. Então ele vê a bolinha fazendo esse movimento de parábola. Agora, se eu pego o rapaz que está jogando essa bolinha lá dentro, que movimento ela vai fazer? Ela vai para cima e para baixo. Por quê? Porque para ele a bolinha não está em repouso, né? Mas ela está em queda livre ali. Então ele joga ela para cima. No momento que ela cai de volta, ela tá fazendo esse movimento aí para cima e para baixo. Então, para o rapaz que está dentro do trem, a bolinha ela já faz um movimento diferente. É um movimento para cima e para baixo. Observa só. Né? Porque para ele ela está se movimentando junto com o trem e junto com ele. Ele está se movendo junto com o trem. Então ela faz um movimento em linha reta para cima e para baixo, vertical. Para o rapaz de fora não, ele faz essa parábola para indicar para mostrar que é dessa forma que ele está enxergando o movimento da bolinha. Então a trajetória também depende do referencial. Oi, pessoal, voltei para agora eu introduzir vocês no que seria referencial, que é uma coisa muito importante na cinemática e na física no geral. Bom, o que é referencial? Depende do referencial. Na cinemática, referencial é o corpo em relação ao qual se identifica se o objeto está em movimento ou repouso. Portanto, a noção de movimento e repouso sempre estará relacionada a outro corpo, o referencial. Cara, e o referencial é uma das coisas mais interessantes que existem na física. Pode parecer besteira, mas realmente é muito interessante. Assim, eu acho que ficou bem claro o que é referencial, então eu vou dar um gostinho de física moderna para vocês. Que eu acho que é a parte da física assim que o pessoal mais se interessa, né, buraco negro e tudo mais. Mas o que eu vou falar talvez seja um pouquinho chato, mas vamos lá. Referencial. Todo mundo já ouviu falar da relatividade geral de Einstein, creio eu. E Einstein trouxe uma informação muito importante para a gente, que independente do referencial, a velocidade da luz sempre é a mesma. Isso pode parecer algo óbvio, mas não é bem assim. Se você está em um carro em movimento e vem outro carro de encontro com vocês, tipo na mão contrária, em movimento também, ele vai parecer que está muito rápido, por conta do referencial. Isso ocorre porque quando você está se movimentando e vem outro corpo na direção contrária ao seu, as velocidades se somam. Então vamos supor, você está indo 80 por hora e o carro está vindo a 100 por hora. Então a impressão que você tem, por conta do referencial, é que o carro está andando a 180 km por hora. 80 mais 100, deu para entender? E é isso. Agora, na relatividade geral, diz que a luz, independente se você está em movimento, você pode estar na velocidade da luz. Não importa. A luz tem sempre a mesma velocidade. Isso é incrível. Agora eu vou falar um pouco sobre posição. O conceito de posição está associado ao lugar onde se encontra o corpo num dado instante de tempo. O movimento do corpo fica completamente descrito, indicando sua posição em todos os instantes de tempo. Ou seja, aqui tem um corpo e a gente sabe onde ele está. Então a gente está determinando a posição dele. Quer ver? Ficou meio ruim com a minha mão, eu vou usar uma caixinha aqui. De Game of Thrones, que é, aliás, a melhor série de todos os tempos. Não queria falar nada. Mas, entendeu? Então a gente tem um corpo e a gente pode determinar a posição que ele está, a altura e tudo mais. Isso ficou bem óbvio, né? Então eu vou dar um pouquinho a mais de gostinho de física moderna para vocês. Na verdade, um pouquinho do princípio da incerteza de Heisenberg. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. É um conceito muito interessante da física
O princípio da incerteza de Heisenberg diz que se a gente tiver 100% de noção da posição de um objeto, pode ser essa caixinha, a gente nunca vai ter certeza da velocidade que a caixinha está se locomovendo. E se a gente tivesse certeza da velocidade que o corpo, na verdade, são partículas, né, estão se movendo, a gente nunca vai ter certeza da posição. Cara, isso é muita loucura. É muito interessante. Se eu fosse vocês, eu pesquisava um pouco sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. É muito, muito interessante, de verdade. O Ciência Todo Dia fez um ótimo vídeo sobre isso. Aliás, se vocês não conhecem o canal, se eu fosse vocês, eu dava uma olhada, porque é muito interessante, de verdade. Mas não tenho muito o que falar sobre posição. É basicamente isso que eu falei mesmo. O nome em si já revela o que está por trás disso. Certo? E agora, deslocamento. Se um objeto se move em relação ao referencial, então a posição do objeto varia. Essa variação na posição é conhecida como deslocamento, ou seja, a variação da posição de um objeto. E é basicamente isso que eu acabei de ler, não tem muito o que explicar também. Se um objeto está aqui, espero que esteja dando para ver, deixa eu dar uma conferida aqui. Tá dando para ver. Se o objeto está aqui e ele se move, ele se deslocou no espaço. Não tem muito segredo, isso dá para calcular, é muito simples. Vamos supor, deixa eu pegar uma régua aqui para vocês. Essa régua tem 15 centímetros. Se o objeto está aqui e ele se desloca para cá, ele deslocou 15 centímetros. Então é basicamente isso que eu tenho para falar sobre deslocamento. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, e eu acho que não, porque a explicação não foi das melhores, eu vou mostrar no simulador FET como funciona o deslocamento. Deixa eu colocar aqui para vocês. Certo, pessoal, eu coloquei aqui. Então, eu só vou mexer na posição do homem, tá? É um simulador bem simples. Aqui. Eu quero ele na posição -6. É bem simples, é isso, pessoal. Eu vou pausar aqui para não ficar correndo segundos, porque isso não é tão relevante. Na verdade, a posição está -5,801. Deixa eu colocar 6 certinho, né? Porque tem um pouco de toque. Quem não tem, né? Deixa eu ver se dá para escrever, pelo amor de Deus. Certo. Ele está na posição -6 aqui. Se eu avanço ele, posso colocar ele na posição 4. Na posição 8. Quando você percebe que ele está se deslocando, é basicamente isso. O que é o deslocamento? A mudança de posição. E é muito interessante esse simulador, porque eu posso voltar ele para o zero no ponto de partida dele e aumentar. Vou deixar a velocidade 2. E a aceleração, vou colocar 9,8, que é aproximadamente a aceleração da gravidade gravitacional. Olha, entendeu? E é muito interessante brincar com esse simulador. Isso que eu acabei de fazer não tem muito a ver com o deslocamento. Na verdade, até tem, porque ele se deslocou. Mas a velocidade e a aceleração não precisava entrar aqui. Depois que a gente coloca a aceleração e um pouco de velocidade. É só por questão de curiosidade mesmo. Ó. Quer ver? 9,8 de aceleração. Olha que legal. E ele vai acelerando. Ele começa um pouco devagar, aumentando a velocidade. Vou colocar ele no ponto de partida de novo. Agora, menos 9,8. Isso é muito interessante também, pessoal. Mas eu só queria mostrar mesmo como funciona o deslocamento para vocês.
Bom, pessoal, e é isso. Espero que a gente tenha respondido todas as dúvidas e plantado alguma coisa na cabeça de vocês. Esse negócio de princípio da incerteza, deslocamento, para vocês cada vez mais ficarem apaixonados pela física, assim como a gente ficou. E qualquer dúvida pode mandar e-mail para a gente, perguntar, a gente vai estar à disposição.